todos os pronomes relativos se referem a um antecedente. A gente já falou disso, pronome relativo? Já, né? No caso dos relativos, aquele que tem seu antecedente corretamente identificado é... cuidado com isso. Porque às vezes ele coloca a expressão toda que está sendo retomada, ou às vezes ele coloca só o núcleo. Então, é tudo a mesma coisa, tá tudo certo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, o carro quebrado que foi comprado pelo aluno, esse que? Tá retomando quem? O carro quebrado. Só que, porra, se ele falar que tá retomando o carro, tá bom, tá certo, tá valendo. Né? Você pode retomar tudo ou o núcleo. Agora, ele não pode falar assim, tá retomando o carro. Não. Ou é carro, ou é carro quebrado. Assim, ó. Ó, se eu falo assim, olha, o carro quebrado que o aluno comprou era amarelo. Lá. É amarelo. Não deixou de ser amarelo, não. É amarelo. Tá? Agora, pô, esse que aqui tá retomando quem? Ele é um pronome relativo. Quando é que ele vai ser pronome relativo? Quando puder ser trocado por o qual, a qual, né? Os quais ou as quais. Tá, então ele é um pronome relativo. Tá retomando quem? Claro que você, pô, já tem as duas orações aqui. Ó, o aluno comprou o carro, seria uma oração, né? E a outra oração seria o carro quebrado é amarelo, né? Aqui, o carro quebrado é amarelo. Se ele falar que o pronome relativo está retomando carro, certo? Que está retomando o carro quebrado, certo? Mas se ele falar que está retomando carro quebrado ou o carro, não dá certo. Ou ele bota tudo, ou só bota o núcleo. Metade não rola não, entendeu? Então cuidado com isso, porque, pô, escroto, né? Eu não concordo. Eu falo aqui, ele tá o carro quebrado, ele não comprou qualquer carro, foi carro quebrado. Mas a prova, ela considera certo isso. Você fala, a palavra que tem como antecedente a palavra carro. Tá, legal. A gente já falou de antecedente, ele pode ser chamado também de referente. Falei disso? Aqui. Quem joga o referenciador e quem sofre apontamento é referente. Eu falei nessa turma? Então show de bola, é isso. Então ainda posso falar mais. Que esse cara aqui, ó, carro, pode ser chamado de antecedente, claro, elemento que está antes, ou de referente anafórico, que é quando você aponta para trás. Falei isso também, né? Então, essa coisa horrível. Então, então ele pode chamar de referente anafórico. Aí ele fala assim, marca a opção em que os pronomes possuam o mesmo referente textual. O mesmo referente anafórico textual. Ou seja, eles apontam para o mesmo lugar. É isso. Que lugar é este? Pô, pode ser o carro quebrado ou o núcleo. Então você tem que ser capaz de identificar o núcleo. Núcleo é a palavra mais importante de uma estrutura sintática. Palavra mais importante. Ela é o centro e coisas estão ligadas a ela. Quebrado está ligado a carro e o outro está ligado a carro. Ela é o núcleo, sem dúvida. Tá? Não necessariamente a do meio. Tá legal? Cuidado com isso, porque ele pode inverter, pode botar um monte de palavras aqui e o núcleo será a última palavra ou será a primeira palavra, não importa. Tá? Cuidado aí. Bom, aí ele fala assim, todos os pronomes relativos se referem a um antecedente. Isso é uma característica de todo e qualquer pronome relativo. Ser anafórico. No caso dos relativos, a seguir, aquele que tem seu antecedente corretamente identificado. Letra A. O câncer é uma palavra que assusta qualquer paciente. Aí ele fala que a palavra aqui está retomando a palavra câncer. É fogo, hein? Isso é maneiro pra caramba. Olha só, é claro que se você falar assim, a palavra câncer está sendo representada por que palavrinha? Palavra.
que por sua vez está sendo representada por que palavra? Que. Então existe uma escadinha, existe uma ordem. O que retoma palavra e palavra se refere a câncer. Aí você, pô, mas e aí? Se não existisse resposta, a letra A seria a resposta. Mas tem a B. Então assim, mas antes de você marcar B, uma galera já marcou A e já falou assim, porra, que questão ridícula. Que bom. Tem que ler até o final, para você ficar na dúvida. Porra, são duas respostas, qual é a mais correta? Se você tiver, o Rio de Janeiro é um local com muitas praias. A cidade maravilhosa vem apresentando problemas sérios de poluição. Essa região que adota uma postura, esse que está retomando quem? Região, que por sua vez retoma cidade maravilhosa, que por sua vez retoma Rio de Janeiro. É isso aí, exatamente. Então toma cuidado, porque porra, é o último citado, é o último que está representando. Aí vem o pronome relativo, ele retoma o último. Não que você tenha o sentido igual para todas as ocorrências, mas a retomada do último, tá? Só se não tiver resposta. Aí letra B, ó, então a palavra aqui está retomando uma palavra ou palavra. Você pode, né? Então como ele botou câncer, você tira câncer e bota palavra. Faça uma setinha da palavra aqui até a palavra. Pô, escrotão, né? Então tira uma setinha do pronome relativo até o vocábulo palavra. Ah, agora ficou legal. Ó, B, embora não existam estudos científicos que comprovem. Esse que está retomando quem? Estudos científicos ou estudos. Beleza. Senão você entra numa de dar porrada na banca, não adianta. Vai fazendo nem gosquinha. Tá? B de bola tá legal. Na letra C, os médicos que trabalham na área, e fala, pô, que o que está se referindo à área? Sacanagem, né? Primeiro que a palavra que, o pronome relativo, de cara. No caso dos relativos, aquele que tem sempre anafórico. Sempre aponta para trás. Se ele apontou para frente, você nem lê. É por isso que os espaços permitem a troca de experiências. Ele está falando que o que está retomando isso. Espaços que permitem troca, ou seja, espaços permitem troca de experiências. É espaços. E ninguém está sozinho nessa luta que leva tempo. Esse que está retomando sozinho? Não, está retomando o quê? Luta. Então, tá fora. Então, número 46, gabarito. B de bola. Hã? É por isso que... Como é que é? Por isso que espaço. Sim, esse primeiro o que você quer saber? Vamos tentar pensar. Isso é porque espaço. Perfeito. Ele é a conjunção integrante. É isso, exatamente isso. Mas chatinho, né? Ele não sublinhou o primeiro o quê? Sublinhou o segundo. Claro que foi mais fácil. Mas se ele pedisse classificação do quê, dá uma merda federal. Tá? 47. Aí você vai ler logo o texto? Não. Vamos ler o que perguntou lá. Nesse parágrafo inicial do texto, há 3 ocorrências de pronome relativo que. Sobre esse tipo de pronome, assinale a alternativa incorreta. Por quê? Pronome relativo não mostra, não? Pronome relativo. Nem sempre. Nem sempre. Ó, existem os pronomes relativos variáveis e os invariáveis. Por exemplo, onde? É um pronome relativo o quê? Invariável. Que? Invariável. Quem? Invariável. Agora, o qual? Tem as variações. Cujo? Tem as suas variações. Então, quando ele falar de um pronome relativo, há características que são comuns a todo e qualquer pronome relativo. Um exemplo. Todo pronome relativo introduz uma oração adjetiva. Ponto. Todo. Todo pronome relativo tem
é anafórico, tem um antecedente, né, na frase. Todo. Todo pronome relativo desempenha o papel de uma função sintática. Todo. Agora, todo pronome relativo se flexiona? Não. Só alguns. Então, o primeiro passo de estudar um pronome relativo é as características gerais e depois, um por um, até a gente descobrir cada característica. Aí esse cara só pode retomar pessoa, esse cara só pode retomar lugar, esse cara só pode ser usado com relação de posse e por aí vai. Né? Então, a gente tem que estudar pronome relativo. Aí, letra A, ele fala, relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. É isso. Isso é uma característica de pronome relativo. Ele se refere a um termo anteriormente por um substantivo ou por alguma coisa que esteja representando um substantivo. Outro, desempenha as funções sintáticas dos substantivos. Sim, desempenha a função sintática. Quais são as funções sintáticas do substantivo? Sujeito, objeto direto, objeto indireto. É só você pensar nas orações subordinadas substantivas, que são 6. Subjetiva, sujeito. Objetiva direta, objeto direto. Objetiva indireta, objeto indireto. Complemento nominal, né, que é a completiva nominal. Apositiva e predicativa. Você tem essas 6 aí, né, vinculadas ao substantivo. Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. É uma característica do pronome relativo, qualquer. Introduz orações subordinadas adjetivas. Todo e qualquer. Agora, o pronome que mostra flexões de gênero e número? Não, claro que não. Então, o gabarito realmente é letra E. 47, letra E. 48. Assinale a opção que indica a frase em que o vocábulo que, sublinhado, tem a classe diferente das demais. Cuidado, 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 cuidado e 1000 vezes cuidado. Ele sempre vai colocar, FGV, vai colocar isso aqui para você confrontar. Olha só. Eu quero que você compre um carro. Eu quero que você compre um carro. Tá? Eu quero que você compre um carro. E eu quero o que você comprou. Se você for na flor da emoção, aí você vem como na pressão. Eu quero isso. E embaixo a mesma coisa. Eu quero isso. Cara, não é. Quando você vir um o antes do que, cuidado. Artigo não é. Porque se fosse artigo, estaria ao lado de um substantivo, necessariamente. O carro, o barco, o mar, o menino, não importa. Então, se você está olhando um o antes do que às vezes aparece assim, que nem é tão difícil, ou aparece como apareceu na letra A. Não apareceu o, né? Apareceu aos. É a mesma coisa. Tá? Então, olha só. Aqui tem alguma coisa antes desse que? Não. Realmente é uma conjunção integrante, sem dúvida. Ó, eu quero isso. É uma conjunção integrante. O único complemento disponível para o verbo querer é uma oração inteira. Eu quero o quê? Isso. Agora, quando você trabalha eu quero o, esse o já é o complemento do querer. Eu quero aquilo. Eu quero o carro. Sei lá. Qualquer coisa. Esse o está representando qualquer coisa. Mas alguma coisa ele está representando. Então, quando você fala eu quero o, eu quero aquilo que você comprou. Esse que pode ser trocado por o qual. Eu quero aquilo o qual você comprou. Então, ele já não é mais conjunção integrante. Ele é um pronome relativo. É a mesma coisa, eu falo assim, ó, eu olho para você e falo, o que sinto é amor. E aí? Esse o é artigo? Não. Troca por que palavrinha? Aquilo.
Aquilo o qual sinto é amor. Pronome relativo. Foi? Ó. Aos que não gostam de mim, desejo sucesso. Como é que seria isso? Como é que seria isso aí? Vamos lá. Esse cara aqui. Quais são as orações? Aqueles desejos sucesso. Aos... Isso aí. Ó. Olha aqui. Quais são as orações? Seria isso aqui, ó. Eu desejo sucesso àqueles. Mas aqueles não gostam de mim. Em vez de falar aqueles duas vezes, em vez de escrever aqueles aqui, eu coloquei o quê? Aos, que é o a, mais o os, representando aqueles, e coloquei o pronome relativo, retomando e evitando uma repetição de aqueles. Então, na verdade, eu tenho que tomar muito cuidado. Porra, esse aos aqui, caramba. O cara vai pensar, é preposição e artigo. Não é. Não é, pô. É preposição mais pronome demonstrativo. Não é artigo. Qual é o substantivo? Pô, que tá ligado a ele? Não é. E essa preposição lá, do aos, exigida por que verbo? Desejar. Quem deseja alguma coisa a alguém. Desejo, verbo transitivo direto e indireto, sucesso, objeto direto, e esse cara todo aqui, objeto o quê? Indireto. Ah, mas por que não colocou crase? Porque eu botei aos. E se você pusesse aqueles? Seria aqueles com crase. Não tem problema, tudo igual. Tá? Beleza? Então cuidado com isso. É pronome relativo, não é conjunção integrante. Cuidado com esse o, com esse a, com esse os, as, aparecendo antes do que. Grudadinho. Vai cair assim. Não vai cair, eu quero que você me beije, eu quero isso. Pô, se for pra pegar mesmo, vai cair isso aí. Ele vai jogar essas duas aqui, pô, é a mesma classificação. Aí o cara, eu quero isso, eu quero isso. Não é. Tá? Vamos lá, então questão 48. Aos que... Ele quer diferente. Se ele falou em classe gramatical, pronome relativo, conjunção integrante, preposição, enfim, classes, substantivo, classes. Letra A. Aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. Esse aqui é o quê? Pronome relativo. A aqueles os quais podem me ouvir, eu troquei o que por os quais. A desgraça que tem caído sobre nós, a desgraça a qual tem caído sobre nós, também é um pronome o quê? Relativo. Da amargura de homens que temem um avanço, de homens os quais temem um avanço, pronome relativo. Os homens que odeiam desaparecerão. Os homens os quais odeiam. Sei que os homens morrem. Sei isso. Perfeito, ó. Trocou por isso, conjunção integrante. Foi? A gente já colocou isso no quadro, só estou botando assim dessa forma mais soltinha, tá? A gente colocou bonitinho aqui, né? Características de cada um, do pronome relativo, da conjunção integrante. Beleza, show de bola. Então, 48, letra E. 49. Assinale a opção que indica a frase do texto em que a forma que
destacada tem classe gramatical diferente das demais, não se referindo a nenhum termo anterior. Pronto. Se está falando que não se refere a nenhum termo anterior, ele quer uma que não seja pronome relativo. É isso. Letra A. No contexto político em que vivemos, no qual vivemos, pronome relativo. Sentimos saudade de alguns conceitos de verdade que estão na raiz da filosofia, os quais estão na raiz da filosofia. O pronome relativo. C. O discurso verdadeiro, segundo Platão, é aquele o qual diz como as coisas são. Pronome relativo. Parece que nenhum deles se ajusta no contexto. Parece isso. Conjunção integrante. Ele não está retomando nada, não está se referindo a nada, não é pronome relativo. E o que chama a atenção de todos nós, blá, 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 aquilo o qual chama a atenção de todos nós. E eu estou com medo da seguinte questão. Se ele chega para você e pergunta, quantos pronomes nós temos aqui? Pronomes. Aí ele fala assim, da frase aos que não gostam de mim, desejo sucesso, podemos afirmar que nós temos um pronome, um artigo. Aí o cara um artigo, um pronome, trolha. Tomando trolha não está nem sentindo. É ou não é? Pô, isso é pesadão, cara. É pesadão numa prova. Só que, pô, não vai ser uma frase. Serão, sei lá, 5 linhas disso. Podemos afirmar que existem 6 pronomes, 4 artigos, 5 substantivos. Porra, meu irmão. Em pronome e artigo é o cão. É o cão. O os é o quê? Pergunta pra qualquer ser humano. Os, artigo. Qualquer ser humano vai falar isso. Que faz concurso na vida. Ah, eu já fiz português uma vez na vida. Pô, beleza. Os é o quê? Artigo. Tá, mas é artigo? Lhe, objeto indireto. É muita coisa que ele pode ser, né? Objeto indireto é uma delas. Vamos lá. Quero que você perceba isso. Então esse o da letra E não é artigo. É pronome demonstrativo. É um pronome. Tá? Gabarito, letra D. 49. 50. Estão sublinhadas nos trechos do texto 6 5 ocorrências do vocábulo que. Aquele que possui classe diferente das demais, perceba que ele não colocou classe gramatical, mas é a mesma coisa. E às vezes ele fala em classe gramatical, classe, análise morfológica, morfologia, classificação morfológica, tudo farinha no mesmo saco. Tá? Mas normalmente é classe ou classe gramatical. Falou em classe, não é sujeito, não é objeto, nada disso. É pronome relativo, é conjunção integrante, é preposição, é tudo, conjunção consecutiva, enfim. Aí vamos lá, letra A. Que chegar à conclusão. Ele quer diferente. Os cientistas soviéticos afirmam que chegaram... Afirmam? Isso. Conjunção integrante. Aí depois, informam que todos... Informam? Isso. Conjunção integrante. Aí depois, é possível, contudo, esclarecem, né? É possível, contudo, esclarecem. Que o nosso esclarecem? Isso. Declaram? Isso. Porra. Que o tipo de câncer o qual mais aumenta nos Estados Unidos, o câncer do pulmão masculino, conjunção integrante, é o diferente. Letra E. Letra E. Foi? Tranquilo? Beleza. Vamos lá para o material seguinte. 51, 52, 53, 54. Tá fazendo aí. Aí tem algumas palavras que a gente, sabe, cai em prova e você não sabe o que é. Por exemplo, quer ver? Modalizador. Porra, o cara fala assim, marca a opção que indica a presença de um modalizador textual. Cara, na moral, mano,
É desumano. É a mesma coisa se caísse anafórico e você não soubesse. É idêntico. Modalizador é coisa muito simples. No nível 1. Modalizador é quando você percebe a presença da opinião do autor. Isso é modalizador. Então, quando você fala que uma pessoa é bonita, porra, isso é totalmente uma opinião. O que é uma opinião? Não é um fato. A camisa é verde, isso é um fato, não uma opinião. Agora, a camisa é bonita, já deixou de ser fato para ser uma opinião. Então, quando eu falo assim, olha, preste atenção, olha só o meu sentimento ou não, tá? Eu falo assim, no Brasil, infelizmente, há muita corrupção. Tem modalizador? Tem, infelizmente. Então, a brincadeira é essa. Aí o cara, é simples. Mas quando cai modalizador, o cara vai... Fala, meu irmão. O que é modalizador? Aí detalhe que você vai olhar pro lado e o maluco também não vai saber. É o tipo de coisa que praticamente ninguém sabe. Só sabe se fizer questão. É como anafórico. O pronome relativo é sempre anafórico. Pô, mas cara, e aí? Vai marcar isso na prova? Na pressão, né? Então, assim, o exercício serve para isso também. Tá? Vamos lá. A primeira bateria aí, ela envolve um pouco de crase. Vai até a questão 50 e... 59. Até 59. Beleza. Quer ver? Vamos fazer logo? Bota na página 5 aí. Página 5. Aí ele bota assim, ó. Questão número 61. Tá vendo 61? Página 5. Aí ele bota assim, ó. Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar, consome apenas 45 litros. O vocábulo abaixo, que é classificado como modalizador, por inserir uma opinião do enunciador sobre o assunto veiculado qual a opinião dele? Apenas, é uma coisa que, pra ele é apenas. Pra ele é pouca coisa. Mas pra mim não é, ou pode não ser, é discutível, então, letra A, gabarito da número 1, 61. Letra A, vamos fazer logo essas modalizadores. 62. Agora, infelizmente, às vésperas do final do ano, o número de acidentes e mortes tende a aumentar ainda mais. A palavra desse segmento do texto que mostra uma opinião do autor infelizmente. B. Vai ter uma dessa sim, fácil. Só que é fácil para quem sabe modalizador. A minha ideia da FGV, na sua prova, ele não vai colocar marca a opção em que apresente o modalizador, ou seja, que indica a opinião. Ele não vai tirar essa parte. Eu vou botar assim, marca a opção em que apareça um modalizador. Aí o cara o quê? Modalizador. Vai pensar em verbo. Vai pensar em qualquer porra do planeta. Aí ele vai botar um verbo na letra A. Aí você, mas o que é isso, modalizador? Modalizador é aquilo que indica a opinião de quem está escrevendo. Um caráter muito pessoal. Se você consegue discutir sobre aquilo, se você consegue pensar numa outra opinião possível, aquilo é um modalizador. Tá? 62. B de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma de modalizador. Não, tem não. Tem não. Vamos lá, vamos para crase. Vamos logo para crase. Vamos lá. Vamos para crase logo, vamos lá. 51. O texto 3 era um texto de uma prova. O texto 3, uma prova tem no mínimo 3 textos, né? Essas foram 6 textos. Foi a última do Tribunal de Justiça, TJ. Maneiríssima. Maneiríssima. Quem puder fazer a prova inteira, vocês vão sentir assim, maneira. É bem bacana. O texto 3 mostra exemplos de emprego correto do A, com acento grave indicativo de crase. Correto. Diz respeito à sua vida profissional. A frase abaixo, em que o emprego do acento grave está corretamente empregado ele quer uma correta. Então ele precisa saber
o que tá escrito no enunciado? Não. Ele pediu uma correta. Você precisa analisar a crase do enunciado? Não. Então eu quero que você seja, mas assim, muito frio na hora da prova. Não vou analisar. Porque se você para analisar preposição, artigo, crase obrigatória, você vai perder uns 20, 30 segundos. Caramba, pra quê? Não precisa disso. Ele pediu a correta. Se ele falar assim, o mesmo caso do exemplo, opa, aí eu volto. Mas não é isso. Na letra A, ele bota assim, o texto do horóscopo veio escrito a lápis. A lápis é o quê? Modo. O modo, isso é uma locução adverbial de modo. Mas é uma locução feminina ou masculina? Masculina. E a crase, ela só acontece em locuções o quê? Femininas. Então, locuções femininas, crase acontece. Então, crase ocorre, crase nas locuções femininas. Vou colocar aqui só alguns exemplos. Ó, à noite, quando locuções femininas, né? À noite, a procura de, locuções femininas, ó. A medida que, pronome. Então vamos lá. Você tem aí locuções femininas. Se for locução masculina, tá fora. Na letra B, eu tenho começar a chorar. Chorar é o quê? Verbo. Galera, antes de verbo não ocorre crase. Ponto. Então, não ocorre crase antes de verbo. Preste atenção. Em relação à crase, eu peguei as últimas questões da FGV. As últimas. São 9, 8, 9. As últimas que nós temos em 2015 e 2014. As últimas. Então, o que vai cair de crase, vamos tentar entender a tendência da banca. Porra, a prova é daqui a 2, 3 semanas. Você não vai estudar crase inteira. Vai fazer essas questões e pensar naquilo que cai nas questões, porque isso vai se repetir. Tá? Então, não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase antes de verbo. Legal? Não ocorre. Então a letra B está fora. Ele quer a correta. Letra C. O horóscopo dizia a cada leitora o que devia fazer. Vamos separar. Quem diz alguma coisa a alguém. Diz o quê? O que devia fazer. Diz isso a quem? A cada leitora, certo? Então você vai pensar assim. Preste atenção. Preste atenção. Leitora. Leitora. Vai ter crase se o verbo dizer, quem diz alguma coisa a alguém. Então esse a aqui do verbo dizer está pedindo. Esse a aqui é uma preposição. E o verbo dizer ele exigiu, ele pediu, ele falou tem que ter. Para ter crase, normalmente você pensa em quê? No artigo, normalmente. Então vamos pensar na palavra leitora fora dessa frase aí. Fora dela. Leitora. Leitora. Eu posso falar a leitora? Posso. Eu posso falar uma leitora? Posso. Eu posso falar aquela leitora? Posso. Eu posso falar esta leitora? Posso. Eu posso falar cada leitora? Posso. Agora vamos para cada leitora sabe ler. Uma frase bem bobona. Se eu fosse colocar um artigo agora, além do que já existe, cabe aqui? Um artigo. Eu posso falar aquela leitora? Não. Então, não cabe artigo. Aqui, a uma leitora. A uma leitora sabe ler. A uma leitora sabe ler. Não, não cabe o artigo. Isso aqui repele artigo. Ó. A esta leitora sabe ler. Você fala esta leitora ou a leitora. Ou um ou outro. Então, isso aqui repele artigo. Cada leitora sabe ler. A cada leitora sabe ler? Você fala isso? A cada leitora sabe ler. Não. Agora, se eu fizer isso aqui.
minha. Cabe ou não cabe? Mas eu tenho que botar um artigo? Não. Então um artigo aqui deve ou pode? Com essa preposição que é obrigatória. Se eu não colocar artigo, tá certo, que eu posso não colocar. Se eu colocar, tá certo, porque eu posso colocar. Então a crase vai ser uma crase o quê? Facultativa. Mas aqui, eu posso colocar o artigo? Então vai ser uma crase o quê? Proibida. E aqui? Não. Então, existe artigo antes do pronome demonstrativo aquela? Não. Existe artigo... Ah, mas naquele caso ali, existiria uma crase. Não aquela. Agora, vamos daqui para baixo. Uma. Crase antes do uma. Artigo uma. Pode? Não. Crase antes do pronome esta. Não. Crase antes do pronome indefinido cada. Não. Porque não cabe o que antes dele? Artigo. Se não cabe artigo, como é que você vai ter a crase, cara? Não estou dando aula de crase. Vai se virar na hora da prova. Porra, você vai montar uma frase e vai tentar botar a porcaria do artigo. Se ficar legal, show. Não ficou, proibido. Ponto final. Pô, Pedro, mas vai funcionar? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Não tenho. É o ideal? Não. Porra, o ideal é você saber tudo. Mas ideal, né? Porra. Ideal. Então aí, antes desse cada vai ter crase? Não. Então, Guzmão, serão. Dançou. Agora, a procura de é locução feminina. A procura de, a beira de. Aí, a procura de. Aí, eu até botei esse aqui. E a letra E, o astrólogo previu o futuro passo a passo. Não ocorre crase entre palavras repetidas. Não ocorre crase entre palavras repetidas. Não ocorre crase entre palavras repetidas. Tá? Beleza? Dia a dia, dente a dente, boca a boca, cara a cara, olho a olho, passo a passo. Zero. Não tem. Beleza? Então, número 51, gabarito. D. 52. Levar a panela à mesa em vez de usar um refratário. Nesse segmento do texto. E aí? Levar a panela. Quem leva? Leva alguma coisa a outra, a algum lugar. Então, na verdade, essa primeira crase está errada. Então, vamos lá. Levar, VTDI. Panela, OD. E a mesa, OI. Só que, preste atenção. Eu estou fazendo isso por minha conta. Porque se ele pedisse função sintática, o verbo é transitivo direto. Panela é objeto direto. E a mesa é adjunta adverbial de lugar. Nesse caso aí, quem leva, leva alguma coisa a algum lugar. A que lugar? Ao quarto? Não, a mesa. É isso. Se você fosse analisar na moral, né? Sintaticamente falando. Se quiser, pode até escrever isso. Que esse é o correto. Mas não interfere. Porque ele pede a preposição a. É isso que importa. Né? Para crase. Para aula de crase é isso que importa. Então ele fala... Letra A. O emprego dos acentos graves estão corretos? Não. Só o primeiro está correto? Não. Nenhum dos acentos está correto? Não. Os empregos dos acentos estão corretos? Não. Só o segundo está correto? Gabarito? É. Foi? Ah, Pedro, mas por que antes de mesa tem a crase? Troca a mesa por chão. Levar a panela ao chão. Quando aparecer ao no masculino, no feminino você põe o quê? Crase. Então você vai botar isso aqui como ao. Foi? 52, letra E. Botei. 53. Isso se dá
graças à tecnologia da informação. Isso se dá graças a alguma coisa. A tecnologia. A preposição, mais a artigo. Mas vamos lá. Nesse caso, o acento grave representa a união de dois artigos definidos. A junção de duas preposições. Combinação de um artigo e um pronome demonstrativo. Não. A união de uma preposição com um artigo definido. Sim. Preposição exigida pela palavra graças, mais o artigo de tecnologia. Ou melhor, porque a galera, preste atenção, teve um aluno que falou assim, Pedro, é o verbo dar, e quem dá alguma coisa a alguém. Não é nesse sentido não. Esse dar aí isso se deve, isso se dá, ele está até usado de forma coloquial. Não é eu dei o livro ao aluno. Entendeu? Você fala assim, isso se dá, isso se deu, porque blá, 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 blá. Isso aconteceu. Entendeu isso? O sentido do dar não é o VTDI não, tá? Beleza. Então a letra D de dado é o gabarito. Letra E, a combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo, é isso? Não. Então gabarito letra D de dado 53. Viu como é uma questão teórica? Teórica. Não é uma questão... Eu acredito nisso na tua prova. Não é uma questão, a frase está certa com a crase? Não, ele quer saber por que a crase está ali. Se é preposição mais artigo, se é preposição mais o a ou aquela, se é preposição mais um pronome demonstrativo, enfim. Hã? Mata, mas o que é definição para você? Não, não é isso. Se eu falo assim, ó, refiro-me àquele homem. Tem crase. Por quê? Quem se refere a alguma coisa. Então, tem a preposição. Preposição mais o azinho do aquele. Isso não é preposição, mas artigo. Esta caneta é semelhante, vou botar aqui, é semelhante a que me deste. Pronto. Preposição mais um pronome demonstrativo, aquela. Duas vogais A mais A. Aí quando você classifica a vogal como preposição e artigo, você fica muito preso. Então aí ele vai abrir. Com certeza vai abrir. Tá? Porra, se você pergunta assim, normalmente, beleza. Normalmente é preposição mais artigo, mas caraca. Então vamos lá, 54. Análise nas despesas mensalmente. Analise todas as despesas, dando ênfase àquelas com quem dá. Agora sim. Quem dá alguma coisa a alguém. Dá o quê? ênfase. A quem? A aquelas. O a mais o aquelas, crase. Aí ele fala, nesse segmento, a utilização do acento grave no demonstrativo, aquelas, representa um erro? Não. Letra B, um erro? Não. Letra C, uma junção, tá, do artigo definido a com a primeira vogal de aquelas. Não é artigo, ele é preposição exigida pelo verbo dar. Uma junção da preposição a com a primeira vogal de aquelas. É essa a resposta. A junção do demonstrativo a com a primeira vogal de aquelas. Não. Então, letra D de dado. Não são difíceis. São técnicas só. Não são difíceis. 55. Ele fala assim, nesse segmento do texto, há duas ocorrências do acento grave indicativo de crase. Sobre esse emprego, podemos afirmar que... E aí, vamos lá. A gestão é fragmentada, educação para um lado e saúde para outro. Habitação submetida à especulação imobiliária. Submetida a alguma coisa. Ou seja, preposição mais artigo.
Saneamento, à espera de recursos. À espera de é uma locução o quê? Feminina. Ela é uma locução prepositiva porque ela termina em preposição. Essa aqui é uma locução conjuntiva, termina em conjunção. E essa seria uma locução adverbial porque tem um valor de adjunto adverbial. De tempo, normalmente ali. Aquele de tempo. Se fosse às pressas, modo. Enfim, né? Então, locução prepositiva é aquela que termina em preposição. Tá? Beleza? Então vamos lá. Questão número 55. Aí ele fala, nas duas ocorrências, a justificativa do emprego é rigorosamente a mesma. Não, a primeira é preposição mais artigo, e a segunda é por ser uma locução feminina. Só na segunda ocorrência há a junção da preposição com artigo definido singular. É isso? Só na segunda? Não, só na primeira. Na segunda ocorrência ocorre a junção da preposição com o pronome demonstrativo? Não. É uma locução feminina. Na segunda ocorrência, a crase é devida à presença de uma locução prepositiva formada com uma palavra feminina. É essa. E na primeira ocorrência, o emprego do acento grave é devido à necessidade de esclarecer uma possível ambiguidade. Fumou maconha, tá? Total, esse aí, meu irmão. Isso aí tá puro não. 55, letra D. 56. No texto, 3 ocorrências do acento grave indicativo de crase. Aí vai estar assim, dedicadas exclusivamente às compras e ao lazer. Dedicadas a alguma coisa. A palavra dedicada é que está pedindo. No outro os shoppings, nossa, são civilizações à parte. A parte é uma locução feminina. E para vê-las como ataque, a civilização dos shoppings. Vamos lá. As ocorrências em que o acento grave é resultante da junção de preposição solicitada por um termo anterior mais artigo definido são... Bom, na número 2, a locução. Na número 1, a palavra dedicadas pediu preposição e as ao lado de compras, preposição mais artigo. Na 3, ataque a alguma coisa. Preposição mais o a de civilização. Artigo. Então, ele quer preposição mais artigo. As 3 estão corretas. O cara vem, mano, teve gente que marcou a letra A pensando ali que é a correta. O cara taradão? Não, ele não quer a correta. Ele quer uma que seja, por que motivo? Preposição mais artigo. É a letra C. Foi? De novo. Ele fala o seguinte. As ocorrências em que um acento grave é resultante da junção de quê? De uma preposição solicitada por um termo anterior. Vamos lá. Dedicadas exclusivamente às compras. Esse as aí está sendo exigido por quê? Por dedicadas. Então, a preposição foi exigida por um termo anterior. Na letra número 3, pode vê-las como ataque a alguma coisa. O ataque que está pedindo a preposição. Tá? Beleza. Então, primeiro ponto. Depois ele fala assim, solicitada por um termo anterior, mais artigo definido. Na primeira, o as de compras. Na segunda, o a de civilização. E na número 2, ninguém pede nada. É uma locução feminina. Por isso ela leva crase. Não houve uma exigência do termo anterior de preposição. Por isso a resposta vai ser. Entendeu? Beleza? Show. 57. Em todas as frases a seguir está presente o acento indicativo de crase. Vamos lá. Aí ele fala assim, assinale a opção em que o acento é devido à junção de uma preposição de regência verbal, foi específico, um verbo que tem que pedir, mais um artigo definido feminino. Ele quer isso, exatamente isso. Letra A. A entrega do relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher à presidente Dilma, a entrega de uma coisa a alguém. Quem pediu essa preposição? Hein? Entrega. Só que entrega é verbo? É substantivo. É nome. Não é o verbo entregar. Eu entreguei. Não, é a entrega. É diferente de entregar. Escroto.
Não é resposta. Quer dizer, não é resposta. Não vale como opção, porque ele pediu uma preposição exigida por um verbo. É muito técnico isso. 2. Foi um marco na luta das mulheres brasileiras pela garantia de seus direitos, principalmente o enfrentamento à violência. Esse enfrentamento é verbo? Não, substantivo, então fora. Não foi o verbo que pediu preposição. O que garante o atendimento especializado no SUS às vítimas, o atendimento a alguém. Atendimento é verbo? Não. Então não pode ser resposta. O que assegura benefício temporário da Previdência às vítimas? Quem assegura alguma coisa a alguém. O verbo assegurar pediu. Regência verbal. Tá vendo como é que a questão de crase não é uma questão de normal, assim, da FGV? Ela é mais inteligente? Ela vai... mas ela é mais bem bolada. Não é difícil. Fala aí. Sim, por quê? Não. Quem garante alguma coisa. Ele fala assim, aquilo que garante o atendimento especializado no SUS, ele garante o atendimento. O atendimento a alguém. Ele não garante. A ideia do... Isso é um complemento nominal, cara. Vinculado à palavra atendimento. E não vinculado à palavra, ao verbo garantir. Trolha. Bizarro. Foi? E o item 4. O que assegura o benefício... isso aí, é o 4. Só? Acabou, né? É o 4. Tem isso? B de bola. B de bola. Não é uma questão de crase. Tá certo? Marca a opção que a frase esteja correta. Não é isso. Passo a passo tem crase. Não é? Eu não tô esperando isso. Até existem questões assim, mas eu não... Tá vendo? É teórica. É preposição mais artigo, é preposição mais pronome demonstrativo, é preposição mais... É preposição... ele vai cobrar uma teoria disso. Sem dúvida. Não vai cobrar uma... Eu acho que se a prova vier maneira, ele vai cobrar a altura. É isso aí. 58. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave indicativo de crase ocorre por razão distinta das demais. Distintas. E não recebe em troca serviços públicos à altura. É uma locução feminina. Acrescentar o adjetivo hediondo à corrupção, quem acrescenta alguma coisa a outra. Preposição mais artigo. Letra C. Recentemente incorporadas à economia formal, incorporadas a alguma coisa. Preposição mais artigo. D. Dar respostas corretas e rápidas às demandas. Quem dá alguma coisa a alguém. Preposição mais artigo. E não às questões que ninguém fez. Cara, eu comi o texto, peço desculpa, mas se você estiver diante de uma questão dessa, na prova, o que você marca? Assim, tem que marcar alguma. Tem que ser A. Tem 3 idênticas. A letra A com certeza é a bizarra. A letra E, meu irmão, alguém pediu preposição. Tá no texto, eu não sei qual é, mas alguém pediu. Com certeza. Tá legal? Mas foi erro meu. Então, gabarito, letra A. Vamos fechar aqui até 60, né? Pra gente ficar redondinho ali. 59. Com relação ao emprego do acento grave, nessas 3 frases é correto afirmar que... Vamos lá. É submeter-se por 3 anos à aplicação de medidas. Quem se submete a. Então ali é preposição mais o quê? Artigo. O caso remete à barbárie. Remete a alguma coisa. Preposição mais artigo. Distinguir entre o certo e o errado à luz das regras, à luz de locução prepositiva feminina. Aí ele fala, sobre isso, o que podemos afirmar? Letra A. As 3 ocorrências exemplificam o mesmo emprego do acento grave. Não, já percebeu que ela considera isso diferente. Então você já começou a pegar o jeito da FGV. É a mesma coisa.
As duas primeiras ocorrências exemplificam um caso de acento grave diferente do da última ocorrência. É a resposta. As duas últimas ocorrências, só confirmando, né? Exemplificam um caso de acento grave diferente do... Não, da primeira, as duas últimas não. As três ocorrências exemplificam casos distintos? Não. A primeira e a terceira ocorrência exemplificam o mesmo caso? Não. Gabarito, letra B de bola. 59, B de bola. 60. Pensei que deveria pedir desculpas a ele. Ele é a palavra masculina, né? Assinando a opção que indica a frase que está estruturada de forma correta. Entendeu. Agora entendeu. Isso não é questão de crase, não. É questão de colocação pronominal, provavelmente. E aí? Fica para a próxima aula. Tá legal? Fiquem com Deus aí, que vai demorar. Essa questão aí vai demorar um pouquinho, tá? Bom, façam então até a 75, por favor, questões tranquilas, só que envolve o uso do porquê, acerca de. Tem espaço na prova para ter uma porcaria dessa. Então vamos falar disso, né? E eu vou colocar mais 25 questões, né? Para a próxima aula a gente completa aí 100. Tá legal? Tranquilo?